Segue o líder do Brasileirão, o Mengão, depois da vitória sobre o Atlético Goianiense no Maracanã para mais de 60 mil torcedores. Cara, o Flamengo, a nação rubro-negra, é demais. O Mengão venceu o Atlético Goianiense e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, ainda mais depois do tropeço do Palmeiras no Allianz Parque e também do Botafogo no Engenhão. Mengão assumiu a liderança. E quem falou sobre o nosso Flamengo, sobre essa liderança do Mengão, foi o Neto, lá no programa Apito Final, no Esporte na Band. O Neto falou sobre essa situação e os demais comentaristas que também estavam lá, os paulistas, falaram sobre essa vitória do Flamengo, falaram sobre o Flamengo na liderança do Brasileirão, sobre a atuação do Mengão, e eu vou trazer para vocês aqui o que foi que os paulistas falaram do nosso Mengão, que está na ponta de cima da tabela, e espero não largar mais. Espero que o Mengão não largue mais essa liderança e que venha se concretizar no final desta temporada, campeão brasileiro de 2024. Vou trazer para vocês esse corte, mas antes, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, créditos, imagens, direitos autorais deste corte que eu vou trazer para vocês agora é lá no canal Esporte na Band, programa Apito Final comandado pelo Neto. E olha só o que o Neto e os demais que estavam lá, os paulistas, falaram do Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar. Nosso repórter está no Rio de Janeiro. Igor Dorileu. Se tem dor aí, Dorileu. Pode falar para nós tudo o que aconteceu aí. Boa noite para você, craque Neto, a todos que estão no estúdio, também aqueles que acompanham o Apito Final. Bom, assim como Palmeiras e Botafogo, o Flamengo entrou em campo hoje com um time misto, já poupando alguns dos principais jogadores, pensando na Copa do Brasil, e quase 62 mil torcedores vieram ao Maracanã acompanhar esse time misto. Foram 6 mudanças em relação à partida anterior contra o Vitória. No gol, Matheus Cunha entrou na vaga do Rossi, a zaga mudou toda, com o Léo Ortiz entrando junto com o Davi Luiz, saindo o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Na esquerda, o Ayrton Lucas assumiu a vaga do Vinha. No meio de campo, o Alan saiu para a entrada do Pulgar. E no ataque, o Luiz Araújo substituiu o De La Cruz. Então, muitas mudanças, muitos testes do Tite, e 2 das principais peças que não foram preservadas decidiram a partida. Aos 18 minutos, o Arrascaeta cruzou e o Pedro fez o gol. Ele que é o artilheiro do time na temporada, artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, com 10 gols e 28 gols na temporada. É o jogador que mais marcou gols no mundo, então vive uma grande fase o camisa 9 do Flamengo. E no segundo tempo, o Arrascaeta apareceu, dessa vez para fazer o gol, o segundo da partida, e dar números finais ao jogo. 2-0 Flamengo. Com esse resultado, a equipe do Tite retoma a liderança depois de 5 rodadas, está empatada com o mesmo número de pontos que o Botafogo, os mesmos 40 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols. Isso tudo tendo um jogo a menos, mas não tem muito tempo para comemoração. Afinal de contas, quarta-feira já volta a campo, recebe o Palmeiras aqui no Maracanã, já pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Craque Neto. Ô, Igor, há uma cobrança em cima do Tite, do time não fazer tantos gols e não jogar tão bem do jeito que o Flamengo quer. O que você pode falar pra gente? Olha, assim, principalmente uma cobrança em relação às últimas partidas. Os últimos 2 jogos, antes desse de hoje, o Flamengo venceu sem convencer, né? Na última partida contra o Vitória, conseguiu uma vitória no finalzinho, contra o Criciúma, um cenário parecido, e por isso havia, sim, essa cobrança. E logo hoje, que o Tite mexeu bastante na equipe, o Flamengo conseguiu ser superior e dominar quase toda a partida. Só no início do segundo tempo ali, o Atlético Goianiense voltou um pouquinho melhor. O Matheus Cunha, o goleiro reserva, que hoje foi titular, apareceu muito bem, fazendo 2 defesas, mas tirando isso, o Flamengo foi
foi dono do jogo. Vale a gente destacar também a situação que vive o Atlético Goianiense, continua na lanterna do Campeonato Brasileiro, soma apenas 12 pontos e, a exemplo do Flamengo, também tem um confronto importante pela Copa do Brasil na quarta-feira, recebe o Vasco em Goiânia. Então o Flamengo hoje muito superior, diferentemente do que foi nas últimas 2 rodadas contra a Vitória e Criciúma, craque Neto. Vamos lá então, Igor. Em relação à entrevista última do Gabigol, que disse que não cumpriram com aquilo que prometeram para ele. Aí vem o Landim e fala, não, a gente ofereceu uma coisa dessa. Qual a situação do Gabigol? Porque para nós aqui, ele já assinou um pré-contrato com o Palmeiras. O que se vincula aí no Rio de Janeiro, Igor? Olha, craque Neto, a gente está de olho aqui na situação do Gabigol, mas é isso mesmo. Ele tenta uma renovação por mais tempo, o Flamengo não quer oferecer a renovação por tanto tempo assim, só oferece uma valorização salarial, mas não pelo tempo que o Gabigol busca. Por isso, a tendência é que no final do ano ele se despeça mesmo do Flamengo. E apesar dessa situação toda, o Gabigol continua tendo o nome gritado pela torcida. Hoje, no início do segundo tempo, o momento em que o Flamengo não estava tão bem na partida assim, a torcida gritou o nome do Gabigol, ele foi para o aquecimento. Ali no meio do segundo tempo ele entrou em campo e mais uma vez foi muito festejado e aplaudido pela torcida e não teve tanta chance assim. Teve só um cruzamento no finzinho que ele deixou a bola passar, a bola acabou ficando com o Carlinhos, que é outro jogador da posição, e o Carlinhos perdeu o gol, mas o Gabigol, mesmo em meio a essa indefinição e é um adeus iminente ao Flamengo, parece ser mesmo esses últimos meses de clube, continua sendo muito querido pela torcida. Afinal de contas, a história que ele construiu pelo clube, como ele mesmo já postou nas redes sociais, não vai se apagar, né, craque Neto? Ô Igor, obrigado pela sua participação, vai na Zona Mista que você volta aqui com a gente aqui no apito final, tá bom, filho? Pode deixar, tô de olho aqui. Flamengo 2, Atlético Goianiense 0. Segundo gol do De Arrascaeta, Dorival Júnior, se não levar o Pedro, aí Dorival Júnior. Tá de sacanagem. Vocês todos nesse país estão de sacanagem em relação ao que o Pedro. Tá aí o gol do Pedro, mais uma vez. Eu acho que é o 19 gols dele na temporada, se eu não estiver errado, né? Artilheiro da competição e também o Flamengo ganha a liderança. Quesada, você acredita que é difícil da incompetência do Palmeiras e do São Paulo? São 28 gols da temporada. 28 gols. 10 do Brasileirão. Você acredita que o Botafogo fez ontem e que também o Palmeiras fez, deu a qualidade para que o Flamengo possa ser campeão brasileiro? O que você pensa sobre isso? Netão, para mim tem 2 grandes favoritos ao título do campeonato. Flamengo e Palmeiras. Palmeiras é Você tira o Botafogo? Só esse momento, tiro. Só esse momento ruim que o Palmeiras está vivendo. Mas o Palmeiras tem capacidade técnica e técnico, se o técnico fizer algumas lambanças aí, de novamente se recuperar. O campeonato do Palmeiras é muito melhor do que aquele do ano passado. A diferença era gigantesca no ano passado e o time tirou. Certo. Só que o Flamengo faz um campeonato melhor também. Então, para mim, são os dois, Flamengo e Palmeiras, os grandes favoritos. Marília, o que você pensa do Flamengo? 2-0, ganho do Atlético Goianiense, Pedro de Arrascaeta. E aí a liderança do Brasileirão está com o Flamengo na incompetência do seu Abel e na incompetência do Botafogo. O que você pensa disso? São três vitórias consecutivas do Flamengo que coincidem com tropeços do Botafogo e do Palmeiras, que colocam ele nessa situação. Acho que o mês de agosto, como já foi em outras temporadas, vai ser uma carnificina. E nessa carnificina é o Flamengo que tem mais elenco para poder especular e apostar nas 3 frentes. O Palmeiras tem as 3 frentes, tem o Flamengo na Libertadores, o Botafogo na Copa do Brasil e tem que correr atrás no Campeonato Brasileiro. Acho que não tem nesse momento gordura de elenco para chegar no final do ano nas 3 competições. Talvez agora o Palmeiras se coloque, depois de que acabar agosto, como foi no ano passado, nas competições que ele ficar como favorito. Só que tem uma coisa do Palmeiras, ele pega o Flamengo na Copa do Brasil e pega o Botafogo foi o que eu falei. E se ele perder os dois? Aí, são 4 joguinhos, se ele perder. Muda. Aí... Agora muda, né, Netão? E se ganhar também, né? Não, tudo bem, tudo bem. Mas aí o mas só que joga com o Flamengo e com o Botafogo. Pra você, o Flamengo, Leandro Guerreiro... Eu vou na linha da Marília. Agosto vai dizer muita coisa. Copa do Brasil, Libertadores, são muitos jogos, se juntando com um brasileiro. Então, assim, quem tiver mais elenco, tiver mais capacidade, acredito que sai na frente, depois é difícil retomar. A tabela do Palmeiras... Você tá tomando bomba? Você tá forte? Tô nada, é Danone. É Danone? É Danone. É Danoninho? Pô, fui no jogo ontem, o que tomou o Aloysio é coisa impressionante. É que nem água. E o Adriano, tá como? Os dois juntos. Os dois juntos é tudo. Os dois juntos e o Juninho. Papá. O papá? Meu Deus do céu. Você só jogou 25 minutos. Não, joguei 30 e depois joguei mais 5 só. Mas, não, se fizer aquele gol que você fez lá... Mas só de... Se fizer aquele gol que você fez no interior
anterior lá com a Foi um gente. golaço lá. Pega meu gol no Instagram que vocês vão ver. Salve, o que você pensa do Flamengo? Flamengo, Botafogo e o Palmeiras, acho que são os 3 times que para buscar o título. O que o Palmeiras fez e o que o Botafogo fez, deu chance pro Flamengo buscar o título e chegar na frente aí. O que você pensa disso? Tô com você, tá nos 3. Eu também. Não sai dos 3. Eu coloco o Botafogo. Cruzeiro me surpreendendo bastante, mas acho que não chega lá. Mas o Botafogo, sim. Botafogo, eu acho que sim. E o Abel com o Palmeiras, vamos falar depois do Palmeiras. O Abel, no jogo de ontem, essa derrota do Palmeiras mostra que se o Palmeiras não ganhar do Flamengo no meio de semana, vai mostrar, porque ele jogou com as reservas, né? Então ele tem que dar resposta no meio de semana. Bom, vocês viram aí, né, o pessoal, o Quesada, Neto e companhia, falando sobre a liderança do Flamengo. O Flamengo realmente tem um elenco sensacional, tá jogando bem, ainda tenho que melhorar? Tenho que melhorar. Mas está jogando bem, entrou com um time misto contra o Atlético Goianiense, obteve essa vitória. Neste último sábado, né, o Palmeiras também entrou com um time misto e perdeu para o Vitória, no qual o Flamengo tinha jogado na rodada passada e venceu o Vitória lá em Salvador. E o Flamengo assumiu a liderança. O Botafogo também tropeçou em casa, 3-0. Perdeu para o Cruzeiro e eles analisaram aí principalmente o que vai ser esse confronto Flamengo e Palmeiras já desta próxima quarta-feira. O bicho vai pegar o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Vai ser um jogaço, o primeiro jogo no Maracanã, o segundo vai ser aqui no Allianz Parque, aqui em São Paulo. Então o Flamengo tem que entrar com tudo e fazer o resultado no Maracanã. A gente sabe que o clima lá no Palmeiras tá um clima gostosinho, hein? Tá uma crise lá. O Abel Ferreira soltando os cachorros pra cima de um monte de jogador, né? Pro Gabriel Menino, pro Rios. O clima lá não tá bom. Só que a gente não pode se deixar enganar. Pode ser uma armadilha desse pessoal aí. A gente sabe que o Abel Ferreira é competente. A gente sabe que esse cara é bom, então o Flamengo não pode vacilar, deixa eles lá com os problemas deles. O Flamengo tem que focar porque quarta-feira é o primeiro jogo importantíssimo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras e o Flamengo tem que entrar, meu amigo, tem que entrar lascando, passar o rodo por cima do Palmeiras, não deixar o Palmeiras, né, não deixar o Palmeiras crescer para cima do Flamengo no Maracanã. O Flamengo tem que ganhar ali no mínimo de 3-0. No mínimo, cara. Ganhando de 3-0, a gente já vem com resultado, com uma classificação quase garantida, né, para jogar aqui em São Paulo, no Allianz Parque. E aí, o que vocês acharam dos comentários do pessoal, do Neto, do Quesada e dos demais, lá no programa Apito Final? Comenta embaixo, comenta também o que vocês acharam da vitória do Flamengo para cima do Atlético Goianiense, no Maracanã, para mais de 60 mil torcedores rubro-negros e com gols de Pedro. Lógico, o Pedro é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o artilheiro do Flamengo, é o cara que mais fez gols no mundo. O Pedro é o cara que mais fez gols no mundo na atualidade. Olha só, e ainda tem torcedor que não dá moral pro Pedro, né? Dá moral para outro aí que não tá fazendo nada. Enfim, são escolhas. São escolhas. Comenta aí, deixa a opinião de vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima, hein? Saudações!